pessoal, boa tarde, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com meu amigo, grande amigo João Roberto Cantinelli. O João Roberto Cantinelli é uma figura sensacional, eu conheço ele há mais de 30 anos. O João Roberto ele estudou na Escola Técnica Lauro Gomes, isso nos anos 80. Depois ele se formou, aí a gente trabalhou junto aí na indústria. Tempos depois ele estudou odontologia, se tornou cirurgião dentista. Ao mesmo tempo, paralelamente, ele foi um estudioso profundo da música erudita, um profundo conhecedor de eletrônica, conhece muito de eletrônica. E hoje nós vamos bater um papo super legal sobre tudo isso e muito mais, tá bom? Vocês vão adorar, tenho certeza, beleza? Até daqui a pouco, hein, gente? Até mais. Então, pessoal, já apresentei aqui para vocês o João Roberto, a gente é amigo aí de longa data, né, João? Isso aí. E, putz, mais de 30 anos aí, né? Mais de 30 anos. E nós nos conhecemos na empresa, né? Que a gente trabalhava. A gente trabalhava numa empresa, que eu acho que nem existe mais a empresa. Não, nem existe mais. E foi uma automação industrial. Uma automação industrial, né? E pessoal, ó, aqui é o seguinte, né? Se vocês viram aí, eu apresentei o João, a gente tocou aí uma música chamada My Way. Nós tocamos junto aí por muitos anos, fizemos umas coisas muito legais aí, né? Banda de rock. Tivemos banda de rock. Fomos produzidos pelo Gugu, não foi? Gugu. Fizemos umas brincadeiras aí na área, né, de música. Hoje o João Roberto, ele é uma pessoa que toca profissionalmente, ele é violinista fixo, né? Na verdade, eu toco vários instrumentos, faço violão, faço bandolim. Tá, mas você é fixo lá no Villa Country, Isso, né? Sou fixo. Como é que é o nome da banda lá? Villa Country Band. Na Villa Country Band, né? Então quem foi ou quem conhece o Villa Country e for lá um dia vai ver o meu amigo lá, as suas performances, né? E todos bem-vindos. Todos bem-vindos lá. E a gente vai bater um papo aqui muito descontraído sobre a educação, né? Nós tivemos, eu e o João Roberto tivemos aí a mesma base educacional, né? Estudamos em escola técnica. Uma época que eram poucas escolas técnicas. Poucas, né, João? Fazer um vestibulinho difícil, complicado. Tinha que estudar bastante, né? E como é que é esse negócio? O dia inteiro, né? Eu me lembro, a gente estudava o dia inteiro na escola técnica pra gente se formar e saía às vezes com uma bagagem até melhor que de uma faculdade, né? Eu via muitos professores meus dizendo que tinha aluno da escola técnica que era muito melhor do que engenheiros, né? A gente saía preparado para o mundo, né? É claro que não engenheiro de uma boa escola, mas engenheiro de escola normal, né? Escolas ruins, né? Eram piores do que nós. Né? Com certeza, né? E como é que você vê hoje, então, esse cenário da educação? Como é que... Você tem filhos, né, em idade escolar, como é que é isso? Olha, quem está em escola particular sofre menos, né? Porque escola particular tem um currículo a seguir, né? Eles têm que cumprir uma meta, né? Parece que isso não ocorre nas escolas públicas, né? Salvo algumas ilhas de excelência que existem sim. Sim, claro. Talvez até melhores do que em escolas particulares. Eu já vi casos assim, me surpreendi, realmente. Existem escolas públicas que são muito melhores do que as particulares. Sim. Né? Mas são ilhas, né? São poucas, né? Muito poucas. Né? Você acha que isso é fruto de atividade de pessoas assim de pessoas únicas que vão lá e fazem um trabalho de excelência? Ou você acha que isso só um mero acaso, é sorte? Não, eu acho que começa pela seleção, né? A seleção dos alunos é muito bem feita. Né? É uma escola que você tem que fazer vestibulinho para entrar, né? Então as pessoas que entram estão realmente com muita vontade de aprender, né? Tem compromisso mesmo. Né? E isso faz muita diferença. Acho que a escola é feita principalmente pelos alunos, né? Pela qualidade dos alunos. E aí é óbvio, se a escola fornece as condições, tem estrutura para conseguir ensinar bem, né? Aí vai. Alunos, aí a coisa é perfeita, né?
Então, e para você, assim, como foi para você? Porque você estudou em escola técnica, né? Eu fiz Depois... também um ano, eu fiz um ano de Senai, escola na Suíça brasileira, né? Tá. Que na época era sensacional. Sensacional, uma escola, assim, modelo, né? Uhum. Na época que os suíços estavam lá ainda, né? Também, sempre escola integral, né? Entrava 8 horas da manhã, saía 5h30, 6 horas da tarde, né? E lá aprendi toda a parte de mecânica de precisão. Depois eu fui para eletrônica, na ET Lauro Gomes. Da ET Lauro Gomes eu fiz estágio no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né? Antigo Instituto de Energia Atômica. Uhum. Então aprendi um pouco também dessa área lá. E aí fui para a área de automação, trabalhando em empresas, né? Onde nós nos conhecemos. Paralelamente eu já estava estudando música, né? Estudando violino na Escola Municipal de Música aqui de São Paulo. Isso tudo era gratuito, né? Gratuito. Nós não gastávamos um centavo, né? Tudo escola excelente. E escola de primeira linha mesmo e gratuito. Tá. E fazendo aqui um paralelo entre o estudo da música e a questão da área de exatas, né, que foi uma área que você estudou bastante, como é que foi esse transitar nesses mundos para você? Eu transitei por todas as áreas do conhecimento, creio eu, né? Uhum. Eu fiz também, depois eu estudei administração e fiz odontologia também. Então, ou seja, que eu peguei a área de humanas, de exatas e de biológicas, né? Uhum. Então, assim, o meu conhecimento, né, assim, eu admiro o saber de uma forma geral, né, eu não tenho uma preferência, né, não limito os meus conhecimentos a apenas uma área, entende? Sim. Eu sempre tive essa ideia de que a gente tem que ser completo no conhecimento, né, ter uma pincelada de cada área para a gente se formar, né? Quer dizer, você está falando de formação, né? Formação. Essa formação para você, ela é importante, quer dizer, você aconselha para os alunos que estão nos vendo com relação a essa questão da formação, né? Que o segundo grau seja bem feito e não despreze nenhuma matéria, né? A matemática que talvez uma pessoa que queira fazer medicina hoje em dia ela tem dificuldade, vai fazer falta lá na frente. O curso de medicina precisa de matemática, sim, precisa de física, precisa de química. Né? As pessoas acham que não, né? Mesmo a parte de português. Uhum. Né? O engenheiro vai dizer, para que eu vou ficar perdendo tempo com português se eu preciso de matemática, preciso de física para ser engenheiro? Aí o camarada se forma e não sabe se expressar direito, não sabe escrever direito. Então, às vezes, ele se dá mal na empresa justamente por ter negligenciado esse tipo de conhecimento. Sim. Que talvez até faça mais, tenha mais importância do que o próprio conhecimento da engenharia em si. Na verdade, se o camarada for para a área de vendas, por exemplo, talvez seja mais importante para ele se expressar bem na língua, bem do que, às vezes, o conhecimento tecnológico, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, não se pode desprezar nada. E o seu conhecimento técnico ajudou você, por exemplo, na música? Ou teve alguma correlação entre a música e o estudo técnico? Ou não? Claro. Assim, a nível de entendimento, né, a matemática, a física explica muita coisa da música, né? As ondas, a parte de ondulatória, de acústica, a própria eletrônica que a gente toca hoje, tudo plugado, né? Tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Então, às vezes acontece um problema técnico, né, no palco, e a gente tem que resolver, e um pouquinho de conhecimento da eletrônica, no caso, me ajuda, né? Para resolver esses problemas rapidamente. Né? A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar, você estava falando sobre a questão da vontade do aluno em aprender, né? Do aprendizado em si, né? Como é que é isso para você? Como é que você entende isso? Eu acho que assim,
quem trabalha com ensino, né, os professores, acho que o maior legado que ele pode deixar para um aluno é a vontade de adquirir o conhecimento, amar o conhecimento. O amor pelo saber. Pelo saber, exatamente. Você se interessar por conta própria, não porque é obrigado, porque o professor... Na verdade, você não consegue colocar o conhecimento na cabeça do aluno. Ele que tem que querer se esforçar e buscar por conta própria. Então, como é que você vê então essa questão do... Porque o aluno tem, para ele poder ter a vontade do saber, ele tem que saber o que ele quer. Então, para ele saber o que ele quer, requer uma questão de autoconhecimento, né? De entender aquilo que é aprazível para ele, e aí ele buscar o conhecimento nessas áreas? Sim, não pode ter preconceito de nenhuma área. Né? Ele tem que estar com a mente pronta. Mente aberta, vamos aprender tudo, vamos aprender a escrever bem, vamos ler poesia, vamos ouvir música erudita, vamos estudar matemática, estudar física, história, astronomia. Tudo, pelo menos até o segundo grau, né? Uhum. Depois é óbvio que a gente tende sempre a focar numa área para poder trabalhar, para se especializar, né? E desempenhar alguma função na vida, né? Uhum. Mas na verdade existem cientistas aí que são excelentes escritores, são músicos, tem médico que é músico, tem diretor de empresa que é músico, né? Você mesmo já entrevistou alguns. E eu acho legal isso, porque a pessoa não limitou o conhecimento dela apenas numa área. Né? Seria muito chato, né, na verdade. Chato demais, né? Falar com uma pessoa que só sabe um assunto, só tem um tipo de conhecimento. Né? É verdade, né? Quanto mais acho que você se estuda e lê e busca esse conhecimento, acho que mais você vai querendo aprender, né? Eu acho que isso faz parte do processo. E mesmo para trabalhar as empresas, às vezes o diferencial é justamente isso, né? É o que você sabe além da sua área, né? Não é verdade? Sim. Às vezes você ganha uma vaga numa empresa porque você conhece outras coisas. Né? Quando você morou um tempo fora do Brasil, né? Isso. Quando você morou fora do Brasil, aquilo que você aprendeu aqui, né? Que você estudou, que você foi fundo no estudo, ajudou você lá fora a se adaptar à cultura que tinha lá fora? Ou como é que foi isso para você? Assim, na verdade eu assimilei mais a cultura deles, né? Eu não pude aplicar o que você aprendeu, por exemplo, na área técnica, por exemplo? Assim, até que aprendi, até que pude, sim, de uma certa forma, né? Mas não sei, creio que... Por exemplo, na questão da língua, né, você chegou lá e teve dificuldade para se adaptar à cultura da língua? Ou foi rápido isso, porque você já estava apto a estudar? Foi rápido, porque eu já estudava aqui, né? Isso é importante. Por exemplo, em inglês, eu já falava e lia. Eu lia muito bem inglês, já quando eu fui para falar, e escrever e ouvir, né? Realmente eu adquiri essa prática lá, na vivência, né? Indo no mercado, trabalhando, tive alguns trabalhos lá, né? Agora, eu já lia muito bem, né? E achava que sabia tudo. Né? Quando chegou lá, aquele impacto. Chega lá, você vê que não sabe nada, não fala nada e pronto. Mas foi uma experiência excelente para mim. Né? Você recomenda para qualquer pessoa? Qualquer pessoa, se puder ter uma experiência fora do Brasil, é a melhor coisa, né? Mesmo que vá para trabalhar de atendente de bar, de empacotador do supermercado. Acho que isso também é uma questão positiva no sentido de aprender, né? E você valorizar aquilo que você está fazendo. Exatamente. Conhecer outra cultura, né? Fazer amigos. Claro. E que tipo de conselho você daria para quem está estudando hoje ensino fundamental, ensino médio?
Porque o que eu percebo assim, em questão com muitos alunos é a dificuldade que tem de entender que aquilo que ele está vendo naquele momento é importante demais. Os alunos dificilmente encaram dessa maneira, né? Que tipo de conselho você daria hoje para um aluno, para uma pessoa que está iniciando os estudos, enfim, para ela poder dar como um incentivo para ela, né? Porque eu vejo que você estudou muito na sua vida. Então você tem um conhecimento profundo, que pelo menos eu vejo dessa forma, de eletrônica, de música, não é? Da área de medicina, enfim, literatura. E você pode aconselhar os alunos que caminho eles poderiam seguir? É isso, não ache que não vai aproveitar um determinado conhecimento, né? Tem gente que despreza, né? Para que eu estou aprendendo isso? É sempre a pergunta que as pessoas fazem, né? Um dia você vai usar. Não digo usar, mas você usa aquilo para poder entender. Sim. Todo curso, né? Eu quando fiz odontologia, a gente estudava, por exemplo, a parte de biologia celular. Na verdade, você não usa nunca biologia celular, assim, é raríssimo usar, né, na vida prática. Mas para entender todas as demais, você precisa saber. Bioquímica, saber toda aquela parte de consumo de ATPs e tudo mais, um livro dessa grossura para aprender sobre bioquímica. Mas por que tem que aprender? Porque aquilo é base para tudo que você vai aprender. Eu não fiz engenharia, mas eu entendo a área de vocês que estudaram, né, aprendendo cálculo. Raro, acho que um engenheiro que usa cálculo na vida prática. Né? Eu usei pouca coisa de integral, por exemplo, para calcular a área, ou para calcular o movimento de algum braço de um robô, por exemplo, mas para otimização, mas é muito raro. Séries de Fourier, mas eu acho que talvez um músico usaria mais, um engenheiro de som. Isso. Depende da área, né? Não, mas eu acho que não usaria na prática, usaria para entender. Não é? Na verdade eu acho que cálculos. Não vai. Por que você não vai usar? Porque eu acho que já está tudo embarcado dentro dos sistemas que você utiliza, feito, né? Justamente. Mas para que você seja um engenheiro, você precisa entender isso, concorda? Concordo. Como é que você vai ter embasamento para decidir um assunto se você não entende esse assunto a fundo? É verdade. Então, em todas as áreas, é isso. Você tem que estudar a fundo ali, do micro para chegar no macro. É verdade. Como é que uma pessoa vai entender um tecido humano se ela não sabe nem o que é uma célula, o que tem uma célula? E quando você vai abrir a boca de uma pessoa, o dente do cara, pelo menos você tem que ter noção daquilo que acontece de uma maneira, né, macro ali. Putz, se eu não sei nada disso, né, eu vou matar o cara lá, né? Justamente. Isso é complicado. É assim, o procedimento é simples. Não é? Às vezes uma pessoa leiga conseguiria fazer aquilo. Porém, ela não está habilitada para aquilo, não é verdade? Tem uma série de questões. Eu posso te ensinar a dar uma anestesia, por exemplo. Se você sendo engenheiro, você consegue me dar uma anestesia. Dá para entender mais ou menos o processo, né? Pica bem aqui, ó. O processo é esse. Você pica ali, coloca, insere a agulha, meia agulha, depois você vai aos poucos, né? Aos poucos, puxa para ver se tem reflexo, se explico mais ou menos, mas você vai fazer totalmente perdido, na verdade? Porque você não cego, né? Cegamente você pode até conseguir fazer aquilo, né? Você não é habilitado, você não tem aquele conhecimento para poder desempenhar a função profissionalmente. Claro. Então, eu acho que é isso. Você não pode desprezar nada. Absolutamente nada. Eu acho que esse é o importante do conhecimento, né, do estudo, né? É você pegar qualquer assunto e estudá-lo, né, com a verdade, né? De forma verdadeira, né? Não nas coxas, como eles dizem, né? Mas estudar mesmo. Tentar entender o processo que está por trás daquilo, né? E isso dá trabalho. Porque né, você usa o teu tempo, que é uma coisa preciosa, então usa bem, né? Use bem o tempo, né? E aprenda, né? Eu acho que fica uma dica aí, né, pro pessoal que vai entrar de férias agora, usar o tempo que está de férias para aprender algo que realmente é aprazível à pessoa, né? Sair um pouco do âmbito escolar, vou ler um livro sobre astronomia, ou sobre música, ou sobre literatura, né? E buscar conhecimento. E isso que eu acho que é o mais importante. Gosto de desenho. Então deixa eu procurar na internet algum curso de desenho, fazer o curso, aprender realmente. Você pode ter prazer aprendendo. Não é?
Você usar o seu lazer Isso. aprendendo também. Exatamente. Eu acho tão legal isso daí. É. Você pode fazer turismo aprendendo. Claro. Você pode ir para um teatro e aprender. Poxa vida, eu me arrependo, porque eu tive uma vez visitando o Museu do Louvre. Você esteve no Louvre? Estive. Então, eu fui com determinada bagagem de conhecimento, na época que eu fui. E eu vi muitas coisas lindas, maravilhosas. Então. Se eu voltar lá hoje com a bagagem de conhecimento que eu tenho, com o número de livros que eu li, com as histórias que eu li, voltar lá, eu vou ter um prazer maior ainda em visitar um museu desse nível. Quando você entende, você aproveita mais o prazer, você degusta mais. Né? É a mesma coisa. Você ouve uma sinfonia, por exemplo, e você sabe o que está acontecendo, os movimentos dos violinos, aí você percebe, olha, agora entrou uma flauta, olha que legal. Tocou lá atrás um tímpano. Ou agora entrou os metais. Agora o som da tuba, né? O som da tuba. Ah, não, agora olha que melodia bonita dos violoncelos. Então aqueles movimentos vão circundando sua mente, né? Você, mentalmente, você visualiza tudo que está acontecendo, porque você se preparou, você se interessou de uma certa forma por aquilo. Então você consegue degustar uma música clássica muito melhor do que se você não soubesse esses detalhes. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Mesma coisa na poesia. Se você entender que uma poesia, por exemplo, ela é feita, né, uma determinada poesia, né, dentro daqueles moldes do... Tem uma métrica, né? Tem um ritmo. Um soneto. Um soneto, tem um Como ritmo, é um né? soneto? Não é? O soneto da felicidade. Isso, são 2 quartetos. Como é que é? 2 quartetos e um terceto? Isso. Né? E aí você tem um ritmo, né? Que você lê. Então, aí você entende, você percebe o que o autor, como o autor construiu o soneto, as rimas, né? Qual foi a intenção dele? O A, B, A, B, ou A, B, B, A, né? E você vai entendendo tudo isso, a sonoridade das sílabas todas, a métrica. Então você percebe, degusta mais a beleza. Por exemplo, tem certas leituras que você lê e você percebe que o autor propositadamente escreveu com um determinado ritmo. Então você vai lendo, aquilo soa para você como música. Lógico. A poesia tem música. Tem uma música. Às vezes eu fico meio assim, será que sou eu que estou ouvindo isso? Ou será que é assim mesmo? E você lê naquele ritmo e tem aquele prazer de ler aquele livro, você não quer parar. Não né? só a poesia, eu diria que a prosa também. Não, a prosa, eu estou falando de prosa. Você leia uma crônica, aquelas crônicas, mesmo de hoje em dia mesmo, que tem cronistas atuais aí, muito que jornais, muito bons, né? que você vai lendo e você vai vendo o brilho que ele vai dando nas ideias, só pela colocação da palavra correta naquele momento certo, né? A sonoridade da palavra que você, ao ler, ela causa em você dá um impacto, né? E aí você fixa a ideia, Isso. né? Porque ela te dá aquele brilho na ideia, porque ele soube escrever, né? Ele soube buscar dentro do vocabulário a palavra correta para inserir dentro do texto. É isso mesmo. E isso fixa de tal maneira na nossa mente que a gente entende muito bem. Exatamente. Então, tá vendo? Então a importância do estudo, né? A importância do saber traz para você também o colorido da vida, né? Muita gente está, que vida chata. Olha, tem muitas coisas que você pode descobrir no mundo através do saber, buscando conhecimento, né? E com verdade, né? Porque eu acho que é a verdade que importa, né? A verdade. Então você vai na física, né? Vamos buscar a verdade, vamos estudar as leis da física, na matemática, na língua portuguesa, em outras línguas, e entender aquele processo, né? Porque mesmo o processo de aprendizado da língua portuguesa, que nós falamos, eu acredito que tem uma lógica, né? E essa lógica ela tem que ser respeitada, tem que ser entendida. Porque se você fala tudo errado, né? Então, e o mundo acaba tendo um brilho diferente, né? E eu acho que isso que fica o recado para os alunos, não é? Quer dizer, se dedicar ao saber, o saber verdadeiro. Olha, um papo muito legal. Espero que vocês tenham aproveitado aqui. Meu amigo João Roberto tem muito que ensinar também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link aqui para um contato rápido para quem quiser saber mais sobre o João, né? Sobre as apresentações que ele faz lá no Villa Country. Quiser também, alguém quiser aprender música, ele é um excelente professor de música, tá certo? Eu vou deixar aqui o contato. E, João, alguma consideração final? Não, é isso. Obrigado aí por assistir a gente.
Estamos aí, tá vendo? O que é uma amizade de 30 e poucos anos? Né? Não desprezem suas amizades e escolham muito bem as amizades, porque as amizades são eternas, viu? As amizades verdadeiras, né? E você aprende muito com elas, tá? Você não só ensina, você também aprende muito com as boas amizades, tá certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado o bate-papo aí e até a próxima, nosso próximo bate-papo com a Escola Íntegro. Muito obrigado e até mais. Valeu.